Essa aula focará em algumas características dos compostos iônicos. Vejam só, pessoal. Elementos costumam interagir para formar estruturas químicas. Quando essa interação é entre íons, né, um ânion e um cátion, ou entre substâncias que tendem a formar íons, né? No caso de metais que tendem a formar cátions e de ametais que tendem a formar ânions, nós temos compostos do tipo iônico, né? Que não há necessariamente uma ligação química. O que há é uma aproximação eletrostática entre esses elementos, porque o cátion ele fica positivo, o ânion fica negativo e é a lei de Coulomb, né? As cargas opostas se atraem. Então essa atração eletrostática é que forma os compostos iônicos. A outra possibilidade são as ligações covalentes, onde há um compartilhamento desses elétrons. Okay? Então, os elétrons continuam sendo de cada um dos seus elementos, mas eles são compartilhados. E aí é onde esse tipo de ligação ocorre geralmente entre metais, tá bom? Porque ambos precisam de elétron. E aí, aqui é onde formam-se as moléculas, né? Metais e hidrogênio também. E o outro tipo de ligação mais comum é a metálica, que é aquela que acontece em ligas metálicas, tá certo? É aquela onde os elétrons estão livres para percorrerem vários átomos. Então, imagine que seja uma estrutura relativamente rígida de núcleos e os elétrons da camada de valência, aqueles elétrons lá da última camada, eles percorrem essa liga metálica. Mas o importante para a aula agora é entender basicamente como funciona então essa estrutura dos compostos iônicos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu evitei falar durante todas as aulas em molécula iônica, porque não existe uma molécula iônica, tá certo? Por quê? Porque compostos que fazem ligação iônica, que só fazem ligação iônica, não formam moléculas. Eles formam retículo cristalino. Então, quando a gente tem, por exemplo, o NaCl, a gente não fala molécula do NaCl, nem a gente diz que a fórmula molecular do NaCl é Na1Cl1, certo? NaCl. Por quê? Porque se vocês forem observar essa estrutura aqui, olha, vocês vão ver que não existe só um NaCl. Existem 100 bilhões e bilhões, nesse caso aí, alguns Na mais e alguns Cl menos, né? Um rodeando o outro. Então, o NaCl que a gente coloca aqui nessa fórmula é a proporção que existe entre eles. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, num retículo cristalino, que é essa estrutura aqui, olha, imagina isso aqui é uma imagem microscópica. No retículo cristalino, para cada um sódio, existe um cloro, tá bom? Mas não quer dizer que existe a molécula do NaCl. Beleza? Então, combinado? Não pode falar molécula com compostos iônicos. Compostos iônicos a gente não fala molécula, a gente fala composto iônico ou retículo cristalino iônico. E o que é importante aqui? O mais importante no composto iônico é vocês perceberem que o que ocorre no composto iônico é simplesmente a doação de elétrons daquele elemento que tende a perder elétrons, no caso aqui o sódio, família 1A, lado esquerdo da tabela periódica sempre tende a perder elétrons, enquanto o lado direito da tabela periódica, que é onde está o cloro, que ele está na família 7A, tende a receber esse elétron. Então, o que acontece no final é que existe o íon sódio e existe o íon cloro. E eles se aproximam eletrostaticamente, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Como cargas opostas se atraem, eles se atraem de uma forma que eles se organizam nesse retículo cristalino. Então vejam esse retículo cristalino como uma forma de organização de compostos iônicos. Então vejam bem, visto que as proporções que cada um dos elementos tem no retículo cristalino vai depender dessa aproximação eletrostática. Essa aproximação eletrostática e as proporções vão depender das cargas que cada um desses elementos irão assumir. Então é por isso que é importante a gente saber montar isso que a gente vai ver agora, que é como a partir de elementos, dos íons formados, a gente pode deduzir qual será a estrutura
né, o composto iônico que ele irá formar. O sódio aqui com o cloro a gente já viu mais de uma vez, então é relativamente simples. Sódio é da família 1A, então ele tende a ficar com carga 1+. Cloro, família 7A, então tende a ficar com carga 1-. Observe então que uma carga positiva é anulada por uma carga negativa, então o composto iônico final será NaCl. Observe que é um composto neutro, não tem carga elétrica. No caso do magnésio, o magnésio é da família 2A, então ele tende a ficar com carga 2+. A hidroxila, a gente chama esse íon aqui de hidroxila, que é o OH-. Imagine que era água, tá certo? E a água perdeu o hidrogênio. Quando a água perde o hidrogênio sai e deixa o seu elétron para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então a carga da hidroxila é menos. Vejam, esse menos não é do hidrogênio, nem tampouco do oxigênio. É a carga do íon, tá ok? O íon biatômico aqui tem carga líquida menos. Quer dizer que tem um elétron a mais do que a quantidade originalmente. Perfeito? E como é que a gente faz quando é dessa forma? Dessa forma a gente vai usar aquela que a gente chama de regrinha do x, que é jogar esse número para cá sem carga, e aqui é 1, não é? E jogar esse número para cá também sem carga. Então ficaria Mg1, 1 não precisa representar, OH2. Só que se a gente deixar assim, tá errado, porque está dizendo que você tem, nessa estrutura tem um magnésio para um oxigênio para 2 hidrogênios. O que a gente quer dizer, na verdade, é que o que existe é isso aqui, ó. Para cada magnésio, existem 2 hidroxilas. Vê se não é. 2 cargas positivas precisam de 2 cargas negativas para neutralizar. Se cada hidroxila só tem uma carga negativa, então serão necessários 2 hidroxilas para neutralizar essa carga do magnésio. Por isso a gente coloca a estrutura entre parênteses para dizer que são 2 estruturas hidroxilas. Perfeito? Veja mais uma informação importante. Em compostos iônicos, a convenção diz o seguinte, que do lado esquerdo devem estar os elementos que são cátions, no caso o magnésio aqui, que ele é o cátion da estrutura, e do lado direito os ânions, nesse caso aqui é a hidroxila. Perceba que no NaCl é a mesma coisa, do lado esquerdo está o sódio, que é o cátion, do lado direito está o cloro, que é o ânion. Perfeito, pessoal? Então vejam, quero ratificar novamente. Essa estrutura daqui, olha, tem carga zero, carga líquida zero, é uma estrutura neutra. Entretanto, ela é composta por cátions, no caso o magnésio tem carga 2+, e a hidroxila, que é o ânion, tem carga menos. Como são 2 hidroxilas, são 2 cargas negativas. Conseguem perceber então que a estrutura global é neutra, mas ela é composta por outros elementos, os íons, que são positivos e negativos. O último exemplo da aula de hoje será o cálcio e o oxigênio. O cálcio também é da família 2A, então ele tem carga 2+. O oxigênio é da família 6A, então ele tende a ficar com carga 2-. Fazendo a regrinha do X aqui, ficaria Ca2O2. Só que isso aqui está errado. Por quê? Porque se fosse uma fórmula molecular, estaria certo. Quer dizer que cada molécula do óxido de cálcio teria 2 cálcios e 2 oxigênios. Mas lembra que eu já disse que no caso de compostos iônicos a gente não fala de molécula. Portanto, não é fórmula molecular, é a fórmula mínima. Por quê? Porque é a fórmula mínima que dá exatamente as proporções mínimas entre os elementos. Então, nesse caso aqui, se são 2 cálcios para 2 oxigênios, é a mesma coisa de eu dizer que é apenas um cálcio para um oxigênio. Então a fórmula é CaO. E isso é muito lógico. Por quê? Porque se são 2 cargas positivas, só precisa de 2 cargas negativas para serem anuladas. Então, um cálcio só precisa de um oxigênio. Por isso que aqui, olha, CaO. Do lado esquerdo, o cátion. Do lado direito, o ânion.
para esse tópico é isso, pessoal. Então não deixem de fazer os exercícios.